E a gente volta ao grande império de Calípoda também. Mais precisamente Ao seu alvo preferido, né? ao reino de Zamafeu, que fica ali ao lado. E o Vermelho explicou quando ele estava falando sobre a queda da Torre de Aço, lá da Torre de Ferro. Era um dos locais que eram frequentemente invadidos e depois cedidos novamente para que pudessem ser invadidos novamente. E Tipo durante isso. essas Eu não vou falar. invasões, e durante essas invasões, querendo ou não, existiria uma miscigenação de culturas, né? Porque quando um outro país invade, ele traz consigo sua cultura e muitas vezes se implementa ali algumas coisas, implementa algumas características. E parte do que foi implementado em Zamafeu foi a organização do exército, que é um dos principais pontos fortes de Calípoda. Então, naturalmente, aquilo ali foi mais incorporado ao dia a dia ali do reino de Zamafeu. É E tipo, Zamafeu só uma com... observação, né? Não tem povo mais especializado em lutar contra Calípoda, né? todo final de semana é uma briga. E aí, como Zamafeu também é uma fonte muito grande de minérios, eles começaram a desenvolver também maior quantidade de maquinários de guerra e de sítio. Só que existia uma questão muito específica em Zamafeu, que era um sistema de castas ali, no qual uma determinada casta, mesmo após a ausência, né, o retiro lá de Calípoda, ainda era tratada como era tratado os escravos. Em Calípoda existia escravidão por combate, né? Combate Então, por dívida e por servidão. então existia uma determinada casta dentro do exército de Zamafeu que estava sendo punida, que sofria punições, seja ela por qualquer motivo que fosse, por meio de castigos físicos. E ela era a única casta que tinha essa retribuição, por assim dizer. Qualquer outro tipo de casta que fizesse algum tipo de trabalho errado, precisasse ser punida de alguma maneira, não era punida de forma física, com chicotadas ou qualquer outro tipo de agressão. E essa em específico era. Só que essa galera, elas estavam ali, obviamente, insatisfeitas com essa situação. Pô, a gente faz parte do exército, a gente arrisca a nossa vida para manter a segurança dessa pátria que a gente ama e que a gente defende, e ainda assim, é assim que nós somos tratados. Calípoda nem é mais aqui a pessoa, o reino que está influenciando nosso governo para poder ditar que devemos ser escravos ou não. Não existe mais escravidão aqui em Zamafeu. Então, essa galera ficou insatisfeita. E numa conspiração, numa conversa ali combinada entre alguns oficiais, eles, dessa casta menor, dessa casta desprivilegiada, eles tomaram alguns maquinários de guerra, os principais e mais fortes maquinários de guerra que tinham em Zamafeu. E ameaçaram, fizeram ali a revolta, falando assim, ó, a gente quer a proibição desse tipo de punição, queremos ser tratados como iguais que somos e queremos que não haja mais esse tipo de ação contra a nossa casta. Porque a gente, tanto quanto nossos irmãos aqui que estamos defendendo, lutando lado a lado no exército, também somos filhos de Zamafeu e também usamos nossas capacidades e nosso coração para defender nossa pátria. E com isso, depois de muitas ameaças, né? Porque no final das contas eles poderiam usar aquelas armas de sítio contra o próprio governo de Zamafeu, e eles resolveram então que fazia sentido, mesmo porque já era uma situação extremamente esdrúxula o fato de eles estarem sendo punidos como escravos que não eram. Então cessou-se esse tipo de punição e foi ali que começou a ter uma instituição do exército de Zamafeu que era mais progressista e conseguiu então num futuro próximo, bater de frente a frente com Calípoda, justamente depois que eles passaram a tratar com maior igualdade as forças armadas. Essa aí é pra cair no Enem, hein? É pra cair no Enem. Essa aí é plots do Enem. Essa é muito boa, porque essa daí é inspirada na Revolta da Chibata, que foi realizada na Marinha Brasileira. A Revolta da Chibata em 1887, eu acho. Ela aconteceu justamente porque os negros na Marinha eram tratados com chibatadas. E eles não
não aceitavam mais justamente porque eles estavam ali, muitos deles tinham sido conscritos sem a intenção, né? Eles foram obrigados a servir, mas eles estavam lhe servindo como iguais. Então eles, na época em que o governo brasileiro estava comprando encoraçados, eles tomaram os 2 mais fortes encoraçados da Marinha e assim conseguiram fazer com que esse tipo de punição não acontecesse. Estou corrigindo aqui, a Revolta da Chibata aconteceu em novembro de 1910. Então foi quando já existia há mais de 20 anos, 12 anos, 20 anos que a escravidão tinha sido abolida, né? 88, Então, Mais de 20 anos que a escravidão tinha sido abolida. E aí eles ainda eram tratados assim, com esse tipo de violência dentro da Marinha Brasileira. E você vê... pode falar pra mim. Ia falar o seguinte, que é interessante esse tipo de situação, principalmente relacionando ao caso de escravidão, porque é justamente uma deturpação social, não só pelo fato de ser escravidão em si, mas é uma deturpação social o tipo de tratamento. E no cenário em específico, ele até se trata de uma deturpação ainda maior, porque Calípoda é escravagista. Só que nas castas sociais de Calípoda, o escravo está acima do cidadão comum. Por quê? Porque o escravo lá não é o escravo de exploração. Você não tem o costume de colocar pessoas para simplesmente satisfazer as suas necessidades de trabalho ou de luxo. A escravatura que eles têm é um sistema muito programado, onde, se for um escravo de guerra, esse sim, por ser estrangeiro, ele está numa situação de servidão, mas normalmente ele é colocado ou para trabalhos que exigem força, ou para trabalhos que exigem o conhecimento militar, ou seja, monta-se um exército com esses aprisionados, né? Mas os sociais, eles normalmente são por dívida ou por servidão. Por quê? Porque é muito melhor você se colocar à disposição de alguém lá, tá? Ficção. Viu? É muito melhor para pessoa que não tem garantia de nada, que vive numa terra que não é dela, que trabalha para uma pessoa que ela não pode contar. É muito melhor para ela se colocar como servo de outro. E aí ela recebe tudo o suficiente para que ela seja como é que fala? Sustentada, do que viver lá. Então ela se coloca a essa disposição. E aí a pessoa fala assim, eu tenho dívida, eu não tenho como pagar. Aí ele se coloca nessa situação por um tempo. Porque lá existem leis extremamente rígidas para quem maltrata alguém numa situação de escravidão. Por quê? Porque dos maiores crimes que você tem em Calípoda é você restringir a liberdade de quem não tem culpa. Esse é o negócio. Então, se você tem um escravo, a pessoa veio por quê? Por dívida, por servidão ou por batalha. E você tira a liberdade dela, você é responsável por essa vida que tá ali. Se você, por um acaso, provoca o mal para ela e ela reclama para alguém, você pode pagar por isso. Então é interessante isso daí. Então, se você coloca um pedaço ali do exército de um reino de Zamafeu que meio que está copiando o que Calípoda faz e começa a tratar essas pessoas na base da violência, você fala assim, não, peraí, os caras foram embora e quando eles tratavam a gente melhor, pô. Os caras eram os inimigos e tratavam a gente melhor? Como assim? Saca? É mais ou menos esse o ponto que eu acho interessante de trabalhar, né, para gerar essa revolta toda. Eu acho que assim, inspirando na Revolta da Chibata, tem um elemento interessante, que é essa discussão também entre o que é certo e a questão da hierarquia. Porque até hoje, no Brasil, lida-se com a Revolta da Chibata que originou com dificuldade. Esse ano mesmo tinha um projeto para o João Cândido, que foi o líder, ser incluído na lista dos heróis da pátria, e a Marinha, em 2024, se posiciona contra, dizendo que não, vocês estão querendo homenagear um cara que era basicamente um revoltoso maluco que pegou um barco, desrespeitou toda a hierarquia e resolveu atirar contra a população do país que ele deveria proteger. Então existe um confronto, só para deixar registrado, eu acho essa opinião estúpida da Marinha. Mas assim, existe esse temos confronto, ruas né? com nomes de genocidas, né?
Né? Então, assim, eu acho que existe um contraponto interessante, que é esse, que é quando você tem uma revolta militar dentro da estrutura, você passa a ter esse confronto entre um valor humano, que é o direito humano, a preservação, a pessoa não ser submetida a essas condições degradantes, e a questão dos militares que olham para aquilo e falam, isso aqui é um problema. O cara que está responsável pode olhar e falar, beleza, eu entendi o argumento de vocês. Mas aí ele vai olhar e falar assim, tá, mas se eles fazem essa revolta e eu concordo com as condições que eles estabeleceram, e aí? E se na próxima vez eles discordarem da qualidade da comida? E se da próxima vez eles discordarem da gente mandar eles para o negócio? Então, assim, o princípio da subordinação militar no momento da revolta tende a ser um fator para que parte das pessoas que talvez apoiassem aquilo olhem e falem, a gente não pode concordar com isso. Isso aqui vai criar um fator de disrupção pra gente. Exatamente. Então, existe esse confronto que é muito interessante de você administrar quando você tá narrando, se você for narrar uma revolta como essa, naquele momento. Que é o cara olhar e falar assim, eu entendo o seu argumento, eu não posso concordar com isso. Eu entendo o argumento de vocês, galera, eu vou continuar precisando prender todo mundo. Vai todo mundo preso quando acabar essa revolta aqui. A gente vai dizer que vai concordar e depois a gente vai prender todo mundo, vai todo mundo puxar aqui 90 dias de cana, depois a gente vê. A gente não pode simplesmente deixar vocês fazerem isso, alguns vão ser punidos, os líderes vão ser punidos exemplarmente, etc. Então, assim, este elemento é um elemento que eu acho que a gente tem que levar em conta. Mas a gente promete que a partir de agora, todos os sapatos de vocês vão ser só um número menor. Exatamente. É um bom plot, cara. Eu gosto dessa ideia, mesmo porque, até porque, né, ela trabalha com uma estrutura de cenário muito rica, que é a organização do cenário. Você está trabalhando com entidades usadas para governar, você está tratando de política, você está tratando de estratégia. Eu acho sempre bom esse tipo de assunto. Mesmo porque você abre até chances de ter conspirações também. Podemos seguir? Bora. Eu só preciso ir ao banheiro rapidinho. Olha só, então no intervalo. Devia ter aproveitado a hora que eu vi o microfone. Mas minha vez. Mas eu não tava com vontade naquela hora, gente. Marcelo é assim. Voltamos já. Porra, acabamos de falar da revolta da Chibata, os caras não podiam nem ir no banheiro. Voltamos.